Nunca imaginei que o silêncio de uma noite de inverno pudesse incendiar minha alma tão intensamente. Olá, chamo-me Margarida, tenho 47 anos, e vivo numa pequena cidade perto do porto chamada Vila Nova de Gaia. Há 10 anos, a minha vida virou do avesso quando meu marido me deixou por uma mulher mais jovem, levando consigo tudo, a casa que tanto amávamos, o dinheiro e até o nosso cão. Desde então, resido no modesto apartamento num bairro antigo, onde o tempo parece ter parado, e trabalho como contabilista numa repartição municipal. A solidão tornou-se a minha habitual companhia, até que um jovem chamado Tiago apareceu na minha vida, mudando para sempre o que eu julgava ser o meu destino. Naquela noite, enquanto a primeira neve de dezembro caía suavemente sobre os telhados, eu não conseguia pregar olho. O vento uivava por entre as janelas, trazendo consigo um frio cortante que parecia entrar pelos ossos. A minha cama era um mar de inquietação, e o silêncio da casa, tão típico dos prédios antigos de Gaia, parecia estar carregado de segredos. O elevador estava variado há dias, e o rangido da escadaria sob os passos dos vizinhos lembrava ossos a render, um som desconfortável que me acompanhava enquanto tentava encontrar descanso. Levantei-me, enrolei num fino roupão e caminhei pelo corredor. O chão frio de azulejo queimava a sola dos pés, fazendo-me estremecer. O coração batia tão forte que parecia querer despertar toda a vizinhança, com seus cães que ladram incessantemente e as televisões a altas horas. Cheguei à porta do quarto do Tiago, entreaberta, e apoiei a mão no batente de madeira. Fiquei ali, imóveis, a ver a penumbra dentro do quarto. Ele dormia de costas, estendido naquela cama estreita, uma mão por trás da cabeça, a outra repousando na barriga que subia e descia ritmicamente com a respiração. O lençol fino tinha deslizado até os joelhos, deixando à mostra as pernas fortes, cobertas por uma leve penugem escura. A luz da lua entrava pelas persianas, desenhando finas faixas prateadas sobre os seus ombros largos e o peito musculado, onde cada músculo parecia esculpido à mão. O aroma do gel de banho fresco misturava-se com um perfume masculino inconfundível, que me fez prender a respiração. Dei um passo à frente, e o chão rangeu traiçoeiramente sob meu peso. Congelada, seguriai a respiração. Tiago não acordou, apenas virou a cabeça na almofada e murmurou algo inaudível. Avancei mais um pouco, o coração a bater descompassado, e estendi a mão para puxar o lençol. Os dedos deslizaram pela pele quente, primeiro a barriga firme, depois o abdômen marcado, mesmo durante o sono. De repente, Tiago mexeu-se, a respiração falhou, os lábios entreabriram-se e ele sussurrou: Marta? Essa palavra caiu sobre mim como uma onda gélida. Marta, a jovem estudante que morava no andar de baixo, com aquelas pernas longas e o riso contagiante, que sempre trocava olhares com ele na escada. Aquela mesma Marta que ele acompanhará até a porta na noite anterior, demorando-se no ar frio de dezembro mais do que o necessário para uma simples despedida. Retirei a mão rapidamente, como se tivesse sido queimada. O calor subiu-me ao rosto, arrepios percorreram as costas. Recuei em silêncio, saí do quarto e fechei a porta atrás de mim, encostando-me à parede fria do corredor. A respiração acelerou, e um fogo estranho espalhou-se pelo meu corpo. Voltei para a cama, afundei o rosto na almofada e tentei calar os pensamentos que se atropelavam, misturando imagens e sentimentos confusos. Mordi a almofada para abafar os sons que queriam escapar do meu peito. A minha mão deslizou sozinha, enquanto a noite se tornava um campo de batalha entre o que eu sabia e o que desejava ignorar. Tiago, aquele rapaz vindo do interior para estudar na Universidade do Porto. Eu, claro, ofereci-lhe abrigo. Ele era um bom rapaz, educado, ajudava em casa, até pagava parte das contas. Mas nunca foi só isso. Eu tinha 47 anos, e a minha vida parecia selada numa rotina silenciosa até Tiago aparecer. No início, via-o como um menino que precisava de cuidado. Preparava-lhe o pequeno almoço, lavava a roupa, dava-lhe conselhos para as aulas. Mas ele cresceu diante dos meus olhos, tornou-se um homem confiante, forte, com barba por fazer e um estilo diferente, que atraía olhares. As raparigas ligavam-lhe constantemente, e eu ouvia o seu riso grave e frases misteriosas ao telefone: vejo-te à noite. Não te esqueças do vestido para o jantar. Sentia algo a mudar dentro de mim, primeiro uma inveja suave da sua juventude, depois curiosidade, e, finalmente, algo que eu não conseguia nomear. Aquela noite de inverno mudou tudo. Deitei-me de lado, abraçando a almofada, e fechei os olhos. Amanhã teria de sorrir, preparar o pequeno almoço, fingir que nada mudará, que eu era apenas a vizinha preocupada com o sucesso dele na universidade e a sua alimentação saudável. Mas eu sabia que isso seria mentira.
Depois daquela noite, tudo tinha mudado, e eu não fazia ideia do que viria a seguir. Na manhã seguinte, o sol tímido filtrava-se pelas cortinas da minha pequena sala em Vila Nova de Gaia, iluminando o modesto apartamento que partilhava com Tiago, embora cada um em seus espaços. Eu estava na cozinha, preparando o pequeno almoço. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro reconfortante do pão torrado. Tiago ainda dormia, mas eu sentia o peso invisível daquela noite pairando entre nós, como uma sombra silenciosa que não se dissipava com a luz do dia. Comecei a preparar as costeletas de porco, uma receita tradicional da minha mãe, e enquanto cozinhava, os meus pensamentos voltavam ao que tinha ouvido naquela meia-noite gelada. Marta. O nome dela ressoava na minha mente, trazendo uma pontada de ciúme e inquietação que eu tentava esconder de mim mesma. Tiago nunca falou diretamente sobre ela, mas eu sabia que havia algo entre eles, um passado recente que ainda não estava resolvido. Tiago era um jovem de origem humilde, vindo de um pequeno vilarejo na região do Minho. Quando chegou ao Porto para estudar engenharia, eu ofereci-lhe abrigo, já que ele não tinha família aqui. Durante os primeiros dias, eu via nele apenas um rapaz tímido, cheio de sonhos e inseguranças. Preparava-lhe as refeições, arrumava a casa e tentava ser uma presença maternal e amiga. Mas com o tempo, algo mudou. Tiago tornou-se mais confiante, o corpo esculpido pelas horas no ginásio, o sorriso mais solto, o olhar que agora carregava um misto de desafio e sedução. As raparigas da faculdade não o deixavam em paz. Eu, no meu canto, observava em silêncio, tentando compreender aquela transformação. Ele falava ao telefone com vozes femininas, rindo de forma descontraída, e eu sentia um misto de orgulho e ciúme que me deixava confusa. Sempre me considerei uma mulher forte e independente, mas nunca tinha enfrentado sentimentos tão contraditórios. Naquela manhã, enquanto Tiago finalmente se levantava, ouvi o seu passo firme no corredor. Ele entrou na cozinha com a camisa amarrotada e um sorriso distraído, perguntando se o café estava pronto. Senti o calor do seu olhar, um olhar que parecia carregar segredos, e por um instante, o tempo parou. Eu quis perguntar sobre Marta, sobre o que significava aquele nome sussurrado na escuridão, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, decidi preparar as suas costeletas favoritas, o gesto simples de cuidar dele sendo a minha forma de expressar tudo aquilo que não conseguia dizer. Tiago agradeceu com um sorriso e um abraço informal, mas eu percebi uma distância entre nós que antes não existia. Era a distância de um segredo não revelado, de uma verdade que ambos temíamos enfrentar. Enquanto ele comia, concentrado, eu observava cada movimento, os músculos que se contraíam sob a pele, o jeito como ele lambia os lábios, o modo como segurava a faca e o garfo com firmeza. Era impossível não sentir uma atração inesperada, um desejo que me confundia e assustava. Afinal, ele era quase um filho para mim, a ligação maternal que eu tinha cultivado desde o início. Mas aquela manhã trouxe à tona uma realidade que eu não podia mais ignorar. Tiago não era apenas o jovem inexperiente que chegará a Gaia. Havia em si uma intensidade e complexidade que eu ainda não compreendia. E Marta? Quem era ela realmente? O que representava para ele? Essas perguntas queimavam minha alma, e eu sabia que, cedo ou tarde, teria de encará-las. Enquanto o café esfriava na mesa, pensei no que aquela nova dinâmica significaria para mim, para minha vida solitária e controlada. O que teria acontecido se eu tivesse permanecido indiferente? Mas o coração, esse traidor, já tinha escolhido seu caminho, e eu estava prestes a descobrir até onde ele me levaria. Ainda assim, naquela manhã ensolarada, enquanto o aroma do café invadia o apartamento, eu fingia que tudo estava normal. Porque, de certa forma, era a única maneira de sobreviver ao turbilhão que se aproximava. Tiago sorriu, agradeceu pela refeição e saiu para as aulas, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e um segredo que pesava mais do que nunca. E eu sabia que aquela era apenas a calma antes da tempestade. Aquela tarde em Vila Nova de Gaia parecia igual a tantas outras, com o céu cinzento anunciando a chegada de outra frente fria e o vento a bater nas janelas do meu apartamento, fazendo-as tremer levemente. Sentada no sofá da sala, com uma manta a cobrir as pernas, deixava os meus pensamentos vaguearem entre o presente e o passado, tentando compreender o que havia levado Tiago e Marta a cruzarem os seus caminhos de forma tão intensa, e o que isso significava para mim. Tiago chegará até mim como um sopro novo na minha vida, um jovem tão cheio de sonhos e esperança, mas também carregando o peso das suas próprias incertezas. No início, eu via nele apenas um rapaz que precisava de ajuda, de um lugar para chamar de casa enquanto enfrentava os desafios da universidade. Mas, pouco a pouco, ele foi se tornando mais do que isso.
Aqueles músculos que se delineavam sob as suas camisolas, o jeito descontraído com que sorria, a confiança que crescia em cada passo. Tudo isso começava a despertar algo em mim que eu julgava esquecido. Naquela tarde, enquanto pensava em tudo isso, ouvi o barulho da porta da frente abrir-se. Tiago entrou, com o casaco molhado da chuva fina que caía lá fora, e um olhar cansado, mas determinado. Cheguei tarde hoje, disse, tirando os sapatos e aproximando-se do sofá. Sentei-me ereta, tentando não mostrar o turbilhão que sentia dentro de mim. Ele sentou-se ao meu lado, retirou o casaco e começou a falar sobre as aulas, os trabalhos, as dificuldades do curso. Porém, havia algo a mais naquela conversa, um silêncio entre as palavras que fazia o meu coração acelerar. Tentei manter a calma, mas a sombra de Marta pairava no ar, invisível, mas presente. Perguntei-me por que motivo ele não falava dela, se ela era parte da sua vida. Tiago, por sua vez, parecia lutar contra o próprio silêncio. Margarida, começou, a voz baixa, há coisas que não são fáceis de explicar. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no chão. Marta é importante para mim, mas não é tudo. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, como um enigma que eu precisava decifrar. O ambiente ficou pesado, o ar carregado de emoções não ditas. Eu desejava tanto que ele me visse como mais do que uma figura maternal, que compreendesse o que se passava dentro do meu coração. Mas também temia o que isso poderia significar, as consequências de um desejo proibido e inesperado. Durante dias, tentei fingir que nada mudará. Preparei refeições, organizei a casa, continuei a minha rotina. Mas a verdade é que cada olhar de Tiago, cada gesto seu, me fazia sentir viva de novo. As suas mãos grandes e quentes, a sua pele macia sob a camisola, o seu sorriso que iluminava mesmo os dias mais cinzentos. Tudo isso começou a invadir os meus pensamentos de forma avassaladora. Numa dessas noites, enquanto ele dormia, ouvi o seu telemóvel vibrar na mesa de cabeceira. O nome Marta apareceu no ecrã, e o meu coração quase parou. Aquele momento foi como um choque elétrico, um sinal de que o passado não estava tão longe quanto eu queria acreditar. A mensagem era curta, mas poderosa. Tiago, não consigo mais. Isto está a ser demais para mim. A dor que senti foi profunda e inesperada. Por um instante, imaginei Marta como uma rival, uma sombra que ameaçava roubar-me aquilo que já nem sabia bem o que era. Mas, ao mesmo tempo, percebi que Tiago estava preso entre dois mundos, o da juventude e da responsabilidade, o da esperança e da dor. Naquela noite, deitada na escuridão do meu quarto, o coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Perguntei-me se seria capaz de enfrentar tudo o que estava por vir. Se teria força para suportar as tempestades que se anunciavam, e se o amor, mesmo quando proibido, podia ser o caminho para a salvação. Sabia que a minha vida estava prestes a mudar para sempre, e que os segredos e desejos que até então tinham estado escondidos começariam a emergir, como uma maré imparável que não podia ser detida. E naquele momento, num silêncio carregado de promessas e medos, percebi que nada seria como antes. E assim, enquanto o vento uivava lá fora e a chuva batia nas janelas, preparei-me para enfrentar o que quer que o destino reservasse para mim e para Tiago, sabendo que o futuro se desenhava incerto, mas irresistivelmente tentador. Naquela noite em Vila Nova de Gaia, o silêncio da casa parecia ainda mais denso, como se cada sombra guardasse um segredo que eu não ousava desvendar. Deitei-me na cama, o corpo pesado de emoções que não conseguia controlar, e o coração a bater num ritmo frenético que me impedia de encontrar descanso. O pensamento de Tiago e Marta invadia cada cantinho da minha mente, criando um turbilhão de sentimentos contraditórios que me deixavam perdida e vulnerável. Antes de adormecer, ouvi passos suaves na madeira do corredor. A porta do meu quarto abriu-se lentamente. Para meu espanto, Tiago entrou. Estava vestido apenas com umas calças de ganga largas, sem camisa, e mesmo na penumbra conseguia distinguir os contornos do seu torso forte e musculado, iluminados pela luz tênue da rua que entrava pelas persianas. Um arrepio percorreu minha espinha, misturando o medo e o desejo numa dança perigosa. Ele aproximou-se da cama e sentou-se na beira, a mão pousada no meu ombro, quente e firme. A sua voz estava baixa e rouca, carregada de uma intensidade que me fez arrepiar. Margarida, compreendes por que a Marta está a sofrer? Perguntou, os olhos brilhando na escuridão como dois poços profundos. A sua presença era esmagadora, quase sufocante, mas eu não podia virar-lhe as costas agora. Respondi-lhe com um sussurro, tentando controlar o tremor na voz. Sim, Tiago, eu entendo, e sei que não é fácil para ti. A minha mente lutava para encontrar as palavras certas, para não revelar o turbilhão que me consumia por dentro. Vou aguentar,
mas só peço que tudo aconteça devagar, com calma. Ele apertou meu ombro num gesto reconfortante, mas havia algo de feroz naquele toque, uma promessa silenciosa de que nada seria simples nem previsível dali para frente. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio na parede e o murmúrio distante da cidade adormecida. A intimidade daquele momento assustava-me e atraía-me ao mesmo tempo, como um fogo que queima e ilumina. Naqueles dias que se seguiram, a relação entre nós transformou-se de forma subtil, mas irrefriável. Durante o dia, continuávamos a ser vizinhos e amigos, cúmplices na rotina diária. Eu preparava-lhe o pequeno almoço, ele ajudava nas tarefas de casa e falávamos sobre a universidade e os seus projetos. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e a escuridão tomava conta do apartamento, Tiago tornava-se um homem diferente, cheio de uma paixão contida que não conseguia esconder. Lembro-me de uma noite em particular, quando ele me levou nos braços até a casa de banho, porque eu estava demasiado cansada para andar. A sua pele quente contra a minha, o seu hálito misturado com cheiro a ginásio e a um perfume fresco, fizeram-me sentir viva de um modo que não sentia há anos. Ele massageou meus ombros com óleo, dissipando a tensão dos músculos cansados, e beijou as marcas roxas que tinham ficado dos nossos encontros intensos. Sussurrou-me desculpas, tentando ser cuidadoso, mas a intensidade do desejo parecia impossível de conter. Com o passar do tempo, o meu corpo mudou. As noites de insônia deram lugar a um sono mais profundo, as dores de cabeça desapareceram, e a minha pele ganhou um brilho saudável que até a vizinha do prédio notou, perguntando-me se estava a tomar vitaminas. Eu apenas sorria, escondendo o segredo que me fazia sentir tão rejuvenescida. Mas, como todos os contos que parecem perfeitos, o tempo trouxe também a despedida. Tiago avisou-me que teria de voltar ao seu vilarejo por algum tempo, e a ideia de ficar sozinha outra vez apertava-me o peito. No último dia, ele abraçou-me com uma força que me fez sentir frágil e protegida ao mesmo tempo. Enterrou o rosto nos meus cabelos e deu-me um beijo longo, carregado de emoção, um beijo que ficou gravado na minha memória, como se fosse a última prova de que o que vivemos foi real. Quando ele saiu, deixando o apartamento silencioso e vazio, senti-me novamente só. Preparei o jantar para uma pessoa, pus 2 chávenas de café ao pequeno almoço, como se ele ainda fosse estar ali. Mas, no fundo, sabia que nada seria como antes. O fogo que Tiago acendeu dentro de mim continuava a arder, e a minha pele ainda recordava o toque das suas mãos e o sabor dos seus beijos. Agora, mais do que nunca, compreendo o que é estar viva. Sei o que significa acordar não por causa de um relógio, mas por um beijo inesperado no pescoço. Sinto o peso e a beleza de ser desejada, de ser tocada, de ser preenchida por alguém de corpo e alma. Esta é a minha maldição e a minha bênção, um fogo que me consome e me ilumina, noite após noite, enquanto eu fico sozinha, ouvindo o silêncio do apartamento vazio. Mas o destino tem os seus planos, e Tiago regressa uma vez por mês, trazendo consigo o cheiro da terra de onde veio, consertando alguma coisa na casa, comendo as minhas costeletas. Não falamos sobre aquele mês que vivemos juntos, evitamos os olhares longos e os abraços demorados. Contudo, o ar entre nós permanece carregado daquele que foi, pesado e palpável como uma nuvem de tempestade prestes a rebentar. Às vezes, nas noites insones, levanto-me e observo as luzes da cidade, imaginando se Tiago também não consegue dormir, se ele também se perde em lembranças. Eu já não sou a mesma Margarida de há um ano. O fogo que pensei ter apagado reacendeu-se, arde dentro de mim, escondido, pronto para explodir a qualquer momento. E esse desejo, essa vida que renasce, é o meu segredo mais íntimo, uma chama que ninguém pode apagar, nem mesmo eu mesma. Nunca pensei que um simples toque pudesse despertar em mim um fogo tão intenso e proibido. Olá, sou a Margarida, tenho 47 anos e vivo num pequeno apartamento em Vila Nova de Gaia. Depois de uma vida marcada pela solidão e pela rotina, um jovem chamado Tiago entrou no meu mundo. Ele veio do interior para estudar na Universidade do Porto e, por um acaso do destino, ofereci-lhe abrigo. No início, era apenas um rapaz tímido e inexperiente, mas rapidamente se transformou num homem forte, confiante e irresistível. O que começou como uma relação de ajuda e amizade mudou-se para algo muito mais complexo e perigoso, e esta noite, tudo atingiu um ponto sem retorno. Naquela noite, depois de preparar o jantar, costeletas suculentas, um prato que ele adorava, sentei-me à mesa, vestindo um vestido azul escuro, justo ao corpo, com um decote que revelava discretamente a pele macia e as curvas que o tempo não conseguiu apagar. Os meus sapatos de salto baixo cintilavam a luz suave da sala, e um perfume antigo, guardado na prateleira há anos, envolvia-me numa aura de mistério e sedução. Tiago chegou, com o rosto cansado, mas os olhos brilhantes e um sorriso que me fez tremer as pernas.
Ele sentou-se em frente a mim. Durante o jantar, falamos sobre a sua vida na universidade, os desafios do curso e os planos para o futuro. Mas havia algo mais naquela conversa, uma tensão silenciosa que pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. Quando ele tocou na minha mão, senti um arrepio percorrer todo o corpo, e o calor subiu ao meu rosto. Aquele toque era uma promessa, uma confissão silenciosa de desejos que já não podíamos negar. Depois do jantar, trouxe uma garrafa de licor de frutos vermelhos que tinha preparado no outono anterior. Bebemos em pequenos goles, acompanhando com petiscos caseiros, e a conversa tornou-se mais leve, mais íntima. Senti-o aproximar-se, a mão a tocar suavemente a minha, um gesto simples, mas carregado de significado. Olhei nos seus olhos, e sem palavras, disse-lhe: Tiago, sei tudo sobre a Marta. Vi a mensagem no teu telemóvel. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas a minha voz manteve-se firme. E sabes, eu vou aguentar. Não vou fugir. Ele não disse nada, apenas apertou a minha mão com tanta força que quase doeu. Ficamos ali, naquela cumplicidade silenciosa, ouvindo apenas o tic-tac do relógio e o som distante da cidade que nunca dormia. O desejo, a dúvida e o medo misturavam-se num turbilhão que me deixava sem fôlego. Mais tarde, quando as luzes se apagaram e o silêncio tomou conta do apartamento, Tiago entrou no meu quarto. Estava vestido apenas com umas calças folgadas, sem camisa, e a luz da lua delineava os seus músculos definidos e a pele morena. A sua presença era avassaladora, um misto de força e vulnerabilidade que me deixava sem palavras. Sentou-se na beira da cama, pousou a mão no meu ombro e perguntou, com uma voz rouca e cheia de emoção: Compreendes por que a Marta sofre? Respondi-lhe baixinho, enquanto meu corpo tremia com cada toque: Sim, Tiago, compreendo, e sei que nada disto é fácil. Ele apertou meu ombro, e o seu olhar penetrou no meu, prometendo que faria tudo com calma, com respeito. Naquele mês que se seguiu, fomos amantes nas noites silenciosas e vizinhos durante o dia. Ele preparava os pequenos almoços, eu lavava suas roupas, e caminhávamos juntos pelo mercado, sempre mantendo uma distância prudente no sofá durante as noites de séries. Mas quando as luzes se apagavam, Tiago tornava-se meu, carregava-me nos braços, massageava as minhas costas doloridas, beijava as marcas deixadas pelas nossas noites intensas e sussurrava desculpas por não conseguir ser mais cuidadoso. O meu corpo mudou, a minha pele ganhou um brilho saudável, e até a vizinha comentou: Margarida, estás tão diferente, que segredo tens? Eu apenas sorria, guardando para mim o fogo que me consumia por dentro. Mas o tempo, como sempre, trouxe a despedida. Tiago avisou-me que teria de partir, e o seu abraço de adeus foi tão forte que senti as costelas a render. O beijo que partilhamos naquela noite ficou gravado na minha memória para sempre. Longo, intenso, impossível de esquecer. Agora, estou sozinha outra vez. Ponho 2 chávenas de café ao pequeno almoço, como se ele ainda estivesse aqui, mas o fogo que ele acendeu dentro de mim continua a arder. A minha pele lembra o toque das suas mãos, os meus lábios o sabor dos seus beijos, e o meu coração bate ao ritmo de uma vida que, finalmente, comecei a viver. Mas o que acontecerá quando Tiago voltar? Será que conseguiremos manter este segredo? Ou será que a chama que acendemos juntos vai consumir-nos por completo? A noite é longa, e as respostas ainda estão por vir. Nunca imaginei que poderia sentir tanta confusão entre desejo e culpa. O meu nome é Margarida, tenho 47 anos e vivo em Vila Nova de Gaia. Desde que Tiago entrou na minha vida, tudo mudou de forma inesperada e intensa. O jovem que acolhi como um protegido tornou-se a presença constante dos meus pensamentos, dos meus desejos e, acima de tudo, das minhas dúvidas. Hoje, depois de tudo que vivemos, olho para trás e questiono-me como foi possível chegar até aqui, e o que poderíamos ter feito para evitar a dor que agora sinto. Depois daquela noite em que Tiago me sussurrou as palavras que nunca esqueceria, passei horas acordada, deitada na cama, a tentar compreender a dimensão do que se tinha passado. O calor do seu toque, o cheiro da sua pele, o som da sua voz rouca, tudo isso me perseguia, como se tivesse sido gravado em cada célula do meu corpo. Mas no fundo, uma voz interior gritava-me para parar, para recuar, para não me deixar levar por um sentimento que podia destruir tudo o que construí. Lembrei-me então de Marta, a jovem estudante que aparecia nos seus pensamentos e mensagens. Ela era uma parte do passado de Tiago, uma sombra que parecia impedir que o presente fosse completamente nosso. Quando vi a mensagem no telemóvel dele, senti uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha compreensão. Marta também sofria, estava perdida na mesma tempestade emocional que nós tentávamos navegar.
Por vezes, sentia que tudo poderia ter sido diferente se tivéssemos sido mais honestos, mais corajosos para enfrentar os nossos medos e inseguranças. Talvez tivéssemos evitado as noites em que a distância entre nós parecia insuportável, e os dias em que as palavras ficaram presas na garganta. Mas sei que a vida raramente nos dá essas escolhas fáceis. Olho para trás e penso no quanto Tiago cresceu desde que chegou a Gaia. O rapaz tímido transformou-se num homem cheio de força e paixão, capaz de despertar em mim sentimentos que julgava adormecidos para sempre. Ele tornou-se não só o meu protegido, mas também o meu confidente, o meu amante, o meu tormento. Às vezes, pergunto-me se ele sente o mesmo conflito que eu. Se também luta contra a culpa e o desejo, contra o medo do que os outros poderão pensar, e contra a incerteza do que o futuro nos reserva. Quando ele me olha nos olhos, percebo uma mistura de esperança e dúvida, uma vontade de estar comigo, mas também um receio de se entregar por completo. E eu, que sempre me considerei uma mulher forte e independente, vejo-me agora vulnerável, perdida no mar de emoções que não consigo controlar. O coração bate acelerado, a mente não descansa, e o corpo anseia por um toque que é ao mesmo tempo conforto e perigo. Sei que o que vivemos não é fácil de entender. Para muitos, é um escândalo, uma loucura. Para mim, é a prova de que ainda posso sentir, que ainda posso amar e ser amada, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mas também é uma prisão, uma responsabilidade que pesa no meu peito e me faz questionar o que será de nós quando esta chama que arde em silêncio chegar ao fim. Reflito sobre as palavras que trocamos naquela noite, sobre as promessas feitas e os medos partilhados. Penso em como poderíamos ter feito diferente, em como a honestidade poderia ter sido a chave para evitar a dor. Mas a verdade é que nunca saberemos, porque o destino escolheu outro caminho para nós. E agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto que estamos no meio de uma tempestade que não podemos controlar. O futuro é incerto, e eu não sei se teremos força para enfrentar o que está por vir. Mas uma coisa é certa, nada será como antes, e eu estou preparada para lutar pelo que sinto, mesmo que isso signifique quebrar todas as regras que um dia defendi. O que acontecerá a seguir? Será que o amor que nos une é forte o suficiente para superar os obstáculos? Ou será que, no fim, só restará a saudade de um sonho impossível? A resposta está no silêncio da noite, no bater do meu coração e no olhar de Tiago, que ainda guarda segredos que eu preciso desvendar. E eu sei que, por mais difícil que seja, não posso fugir desta história que é minha e dele, uma história que está apenas a começar. Nunca imaginei que a verdade pudesse surgir tão inesperadamente, virando a minha vida do avesso num instante. Sou a Margarida, tenho 47 anos e vivo em Vila Nova de Gaia. A relação com o Tiago tem sido um misto de emoções intensas, desejos reprimidos e segredos que pesam cada vez mais. Mas a calma aparente que tentava manter desmoronou-se numa noite que não esquecerei tão cedo, um reencontro que trouxe à tona segredos guardados e emoções que pensei estarem enterradas para sempre. Tudo começou numa sexta-feira chuvosa, quando Tiago chegou mais tarde do que o habitual. A chuva escorria pelos seus cabelos escuros e encaracolados, e os seus olhos pareciam mais cansados do que eu já tinha visto. Tentei não mostrar preocupação, mas dentro de mim sentia um aperto. Ele entrou silenciosamente, tirou o casaco molhado e sentou-se no sofá, afastando-se um pouco de mim, como se algo estivesse a prender. Fiquei quieta, esperando que ele falasse, e ele acabou por ceder. Com a voz baixa e hesitante, contou-me que havia recebido uma visita inesperada. Marta estava na cidade, e não vinha sozinha. O coração gelou-me, uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de mim. O que ela queria? Por que motivo tinha vindo agora? Tiago revelou que Marta tinha trazido uma notícia que mudaria tudo. Ela estava grávida. O choque foi tão intenso que senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Tiago parecia dividido, uma tempestade de emoções a ferver dentro dele. Não sabia se estava feliz, assustado ou perdido. E eu, naquela pequena sala iluminada apenas pela luz tênue da lareira, senti que a minha vida estava prestes a explodir em 1000 pedaços. As palavras de Tiago soavam confusas, mas havia uma sinceridade que me partia o coração. Ele disse que queria assumir a responsabilidade, cuidar da criança, mas também confessou que nunca deixou de pensar em mim, nos momentos que partilhamos, no que construímos naquela casa modesta. A luta interna dele era evidente, e eu sentia-me impotente, incapaz de oferecer uma solução ou um consolo. Naquela noite, o silêncio entre nós foi mais pesado do que nunca. O que antes era um refúgio seguro transformará-se num campo de batalha emocional. Vi em Tiago uma vulnerabilidade que nunca antes tinha presenciado, um homem dividido entre o passado e o presente, entre o dever e o desejo. Mas a verdadeira surpresa ainda estava para vir.
No dia seguinte, enquanto organizava algumas coisas na cozinha, encontrei um envelope discreto em cima da mesa de jantar, com meu nome escrito à mão. Abri-o com mãos trêmulas, e dentro estava uma carta de Marta. Palavras sinceras, carregadas de dor e arrependimento, mas também de esperança. Ela pedia minha compreensão, explicava as dificuldades que enfrentava e confessava que Tiago era a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. A carta lançou uma nova luz sobre tudo o que eu pensava saber. Marta não era a rival fria e distante que eu imaginava, mas uma mulher fragilizada, tão perdida quanto eu naquele emaranhado de sentimentos. E, de alguma forma, aquela revelação aproximou-me ainda mais de Tiago, não como amante, mas como cúmplice numa história que era maior do que nós. No meio desta tempestade, percebi que a vida não é feita apenas de certezas e escolhas fáceis. É feita de encontros inesperados, de decisões difíceis e de corações partidos que tentam encontrar o seu caminho. Tiago e eu estávamos à beira de um abismo, e a única coisa que podíamos fazer era agarrar-nos um ao outro, mesmo que o futuro fosse incerto e cheio de desafios. E assim, naquela pequena casa em Gaia, entre cartas, segredos e lágrimas, percebi que a nossa história estava a tomar um rumo que eu nunca poderia ter previsto. Um rumo que me obrigaria a confrontar não só os meus sentimentos, mas também os limites do amor e da coragem. O que faremos agora? Como enfrentar esta nova realidade que nos foi imposta? Só o tempo dirá, mas sei que, por mais difícil que seja, não estou sozinha nesta jornada. E, talvez, isso seja o que nos dará forças para continuar. Nunca pensei que a minha vida pudesse virar um turbilhão de emoções tão forte, a ponto de me sentir perdida no mar de incertezas. Sou a Margarida, tenho 47 anos, e vivo em Vila Nova de Gaia. Desde que Tiago me revelou a notícia da gravidez de Marta, tudo mudou de forma irrevogável. Aquele envelope com a carta dela ainda está na minha mesa, e as suas palavras ecoam na minha mente, misturando-se com o som da chuva que cai lá fora, como se o céu também chorasse comigo. Na manhã seguinte à descoberta, senti um frio intenso que não vinha do tempo lá fora, mas sim do vazio que crescia dentro de mim. Tiago acordou cedo, tentou manter a normalidade, preparando o pequeno almoço com aquele cuidado que sempre teve, mas os seus olhos denunciavam a tormenta que se travava no seu peito. Sentamo-nos à mesa em silêncio, as palavras pareciam presas numa barreira invisível. Durante o dia, tentei manter a rotina. Fiz a limpeza da casa, organizei as roupas e preparei o jantar. Mas o meu pensamento não me deixava em paz. Questionava-me como lidar com aquela situação, o papel de mãe, amante, amiga, e agora testemunha de uma história que eu nunca imaginei viver. Como poderia encaixar tudo isto numa vida marcada pela solidão e pela rotina? Tiago, por sua vez, parecia dividido entre o desejo de estar comigo e a responsabilidade que agora pesava sobre os seus ombros. À noite, sentamo-nos no sofá, a pouca distância, cada um perdido nos seus pensamentos. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam fugir-lhe, enquanto eu sentia a necessidade de tocar-lhe, de sentir a sua presença para me ancorar na realidade. Num momento de coragem, tomei a sua mão, apertando-a com força, e olhei nos seus olhos. Tiago, precisamos ser honestos um com o outro. Não podemos continuar a viver neste limbo de segredos e dúvidas. Ele suspirou fundo e, finalmente, começou a abrir-se, revelando medos, sonhos e incertezas que até então mantinha escondidos. Falou-me da sua infância, das dificuldades que enfrentou no vilarejo, do medo de não estar à altura das expectativas de Marta e da família que a gravidez traria. Confessou que, apesar de tudo, sentia algo muito forte por mim, algo que não conseguia explicar nem controlar. E eu, por minha vez, admiti que meu coração também batia mais rápido quando ele estava perto, que o desejo queimava silenciosamente dentro de mim, mesmo sabendo dos obstáculos que tínhamos pela frente. A conversa foi intensa, cheia de emoções à flor da pele, mas também de esperança. Percebemos que, apesar das dificuldades, havia uma base sólida entre nós, uma cumplicidade que resistia às tempestades. Decidimos que, juntos, enfrentaríamos o que viesse, mesmo que o caminho fosse incerto e cheio de desafios. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas reservadas. Na semana seguinte, recebi uma visita inesperada. Marta apareceu à porta da minha casa, com os olhos vermelhos de chorar e uma expressão de quem carrega um fardo pesado demais para suportar sozinha. Ela não veio para confrontar, mas para pedir ajuda, compreensão e, acima de tudo, amizade. Aquele encontro foi decisivo. Entre lágrimas e palavras sinceras, percebemos que não éramos inimigas, mas mulheres ligadas por um destino comum, cada uma à sua maneira. Marta partilhou as suas dúvidas e medos, e eu ofereci-lhe o que podia, apoio e compreensão.
Foi nesse momento que entendi que a nossa história não era apenas minha ou de Tiago, mas de todos nós. Um emaranhado de sentimentos, escolhas e consequências que nos uniam de forma inesperada. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, dentro de mim crescia uma força nova, a força de aceitar a vida com todas as suas imperfeições, de abraçar o amor em todas as suas formas, e de enfrentar o futuro com coragem, mesmo quando tudo parecia incerto. E assim, numa pequena casa em Gaia, entre lágrimas, arrepios e promessas, começamos a escrever um novo capítulo, um capítulo onde o amor, a amizade e a esperança se entrelaçavam, iluminando mesmo os dias mais sombrios. Mas a pergunta que fica é: até que ponto estaremos preparados para o que ainda está por vir? Nunca imaginei que a minha vida pudesse transformar-se num turbilhão tão intenso, onde cada momento parecia uma batalha entre paixão, medo e esperança. Sou a Margarida, tenho 47 anos e vivo em Vila Nova de Gaia. Depois de tudo que aconteceu, a chegada de Tiago, os segredos de Marta, as emoções à flor da pele, a nossa história atingiu um ponto de tensão que parecia prestes a arrebentar como uma tempestade sem controle. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro turbilhão. Tiago, Marta e eu formávamos um triângulo complicado, onde cada gesto, cada palavra, tinha um peso enorme. As conversas tornaram-se mais intensas, os silêncios mais longos e os olhares carregados de significado. A cada passo que dávamos, sentíamos que estávamos cada vez mais perto do limite, onde tudo poderia ruir num instante. Lembro-me de uma noite em particular, quando o céu se abriu em relâmpagos e trovões que ecoavam pela cidade. Estávamos os três sentados na sala, num silêncio tenso que quase doía. Tiago, com o rosto marcado pela indecisão, olhava para nós, tentando encontrar uma solução para o caos que a vida nos tinha imposto. Marta, com os olhos inchados de tanto chorar, segurava as mãos trêmulas, enquanto eu tentava manter a calma, apesar do coração a bater descompassado. Naquele momento, percebi que o que vivíamos não era apenas uma história de amor ou de traição, mas um verdadeiro teste à nossa força, à nossa coragem e à nossa capacidade de perdoar e seguir em frente. As emoções estavam à flor da pele, e cada palavra proferida parecia carregar o peso do mundo. Tiago falou sobre os seus medos, sobre a responsabilidade que agora tinha de assumir, não só por Marta e pelo bebê que vinha a caminho, mas também por mim, que tinha estado ao seu lado nos momentos mais difíceis. Confessou que o amor que sentia por mim era real, forte e profundo, mas que também não podia ignorar o compromisso que tinha com Marta. Marta, por sua vez, revelou a sua dor e a sua luta interna. Falou dos medos de ser mãe sozinha, da insegurança quanto ao futuro, da esperança de que, apesar das dificuldades, pudesse encontrar uma forma de ser feliz, mesmo que isso significasse abrir mão de Tiago. Eu senti o peso daquela conversa nas minhas costas, como se estivesse a carregar o mundo inteiro. A paixão que ardia dentro de mim misturava-se com a dor da incerteza, criando uma tempestade que ameaçava consumir-nos a todos. Era como se estivéssemos presos num jogo onde as regras mudavam constantemente, e o único caminho fosse encontrar equilíbrio no caos. Naquela noite, enquanto a chuva caía lá fora e o vento uivava pelas janelas, prometemos enfrentar juntos o que viesse, mesmo que o futuro fosse incerto e cheio de obstáculos. Sabíamos que o caminho não seria fácil, mas decidimos que o amor, a amizade e a compreensão seriam as nossas armas para lutar contra as adversidades. E assim, entre lágrimas, sorrisos e promessas, seguimos em frente, conscientes de que cada dia seria um desafio, mas também uma oportunidade para reescrever a nossa história, uma história marcada pela paixão, pelo perdão e pela esperança de um amanhã melhor. Mas, no fundo, uma pergunta permanecia: será que o amor é mesmo capaz de vencer tudo? Ou estaremos condenados a viver para sempre na sombra das nossas escolhas? Nunca pensei que a minha vida pudesse transformar-se num labirinto onde cada passo é uma escolha entre o amor e a dor. Sou a Margarida, tenho 47 anos e vivo em Vila Nova de Gaia. Após tudo que passamos, desde a chegada de Tiago, a revelação da gravidez de Marta, até as noites em que prometemos enfrentar juntos o futuro, cheguei ao ponto de ter de decidir quem realmente sou e o que quero para mim. Os últimos dias foram um turbilhão de emoções e decisões difíceis. Tiago voltou a partir para o vilarejo, deixando para trás uma casa cheia de memórias e promessas por cumprir. Marta segue o seu caminho, com a gravidez a crescer e um misto de esperança e medo no olhar. E eu? Eu fico aqui, numa encruzilhada onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam de forma indissolúvel. Senti o peso de todas as escolhas que fiz, e das que ainda terei de fazer. O fogo que Tiago acendeu dentro de mim não desapareceu, pelo contrário, arde mais forte, iluminando os cantos escuros da minha alma e revelando desejos que pensei estar mortos para sempre. A solidão que me acompanhava há tanto tempo foi substituída por uma sensação de vida intensa, de estar verdadeiramente viva.
Mas com essa chama veio também a dor da incerteza. Será que este amor proibido pode sobreviver às tempestades que enfrentamos? Será que o destino nos permitirá ser felizes, ou estaremos condenados a carregar para sempre as cicatrizes das nossas escolhas? Numa noite silenciosa, enquanto observava as luzes da cidade brilhando ao longe, senti uma mistura de medo e esperança invadir o meu coração. O futuro estava envolto em névoa, cheio de possibilidades e ameaças ao mesmo tempo. Mas uma coisa eu sabia com certeza: não podia voltar atrás. Não podia apagar tudo que senti, tudo que vivi. E assim, decidi abraçar o desconhecido, enfrentar os desafios e seguir o caminho que o destino traçasse para mim. Porque, afinal, viver é isso mesmo: arriscar, sentir, amar, sofrer, acima de tudo, nunca deixar de acreditar que, no meio da escuridão, existe sempre uma luz pronta para nos guiar. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto uma força renovada dentro de mim. Sei que esta história está longe de terminar. Que ainda há capítulos por escrever, segredos por descobrir e amores por viver. E prometo a mim mesma que, aconteça o que acontecer, enfrentarei tudo com coragem, dignidade e o coração aberto. Mas uma pergunta permanece no ar, como uma sombra que recusa desaparecer. O que fará Tiago quando voltar? E será que eu estarei pronta para o que vier com ele? O relógio marca as horas, a cidade dorme, e eu fico aqui, à espera, com o coração a pulsar forte, pronta para o que o amanhã trouxer. Porque a vida, com todas as suas surpresas, é o maior mistério que temos para desvendar. E eu estou pronta para viver esse mistério até ao fim.